Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos meditar capítulo 5 do livro de Atos, a partir do verso 12. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo, e diz assim: Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo, e todos que creram acostumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhe eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. E afluía também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes, e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Pessoas traziam outras pessoas enfermas, pessoas que estavam sendo atormentadas, pessoas que estavam sendo oprimidas por espíritos malignos, imundos, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre elas. E quando a sombra de Pedro passava sobre essas pessoas, elas eram libertas, elas eram curadas. Aqui na igreja de Atos, como nós lemos, os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Quem não queria uma igreja assim? Quem não queria estar neste tempo, ver esses milagres, realizar esses milagres? Certamente nós queríamos ser como essa igreja de Atos. Muitos sinais e maravilhas eram feitas por meio dos apóstolos, no meio do povo. Quem não queria? Quem não queria ser usado por Deus para realizar sinais e maravilhas? Para você colocar as mãos sobre as pessoas serem curadas. Ao menos a sombra, imagine a sombra sua passando sobre as pessoas e as pessoas serem libertas. Mas para querer ser como essa igreja, nós temos que fazer como essa igreja. Claro, todos nós almejamos ser usado por Deus para levar a palavra dele, para colocar as nossas mãos, as pessoas serem libertas de espíritos malignos, para colocar as nossas mãos, as pessoas serem curadas de suas enfermidades, de suas doenças. Quem não quer ser usado por Deus dessa maneira? Mas para ser como a igreja de Atos, nós temos que fazer como a igreja de Atos. Todo esse poder, toda essa capacidade não veio do nada, não surgiu de uma hora para outra. Há um caminhar, uma jornada que os apóstolos, os discípulos tiveram que passar para ser usado dessa maneira. Pedro não é este homem tão usado por Deus sem antes passar o que ele passou. Ele era um homem sem fé, ele era um homem medroso, ele só é esse homem corajoso agora, usado por Deus tão grandemente, porque ele teve uma grande jornada na sua vida. Ele teve que passar de vários obstáculos, assim como eu e você temos que passar. Como ser como essa igreja? Nós temos que passar o que ela passou também. Não adianta só querer ser como a igreja de Atos, querer ser como os apóstolos. Nós temos que fazer como eles fizeram. E o que aconteceu com essa igreja? Você que está acompanhando comigo todo esse estudo, você sabe que antes dos discípulos, os apóstolos serem revestidos de poder,
Eles tiveram que aguentar em Jerusalém, tiveram que esperar em Jerusalém durante 10 dias o Espírito Santo. Mas eles não sabiam que eram 10 dias, mas tiveram que ir para lá e ficar em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. E eles esperaram o Espírito Santo, mas essa espera foi uma espera operante. Enquanto eles esperavam, eles se dedicavam na oração. Enquanto eles esperavam, eles se dedicavam no estudo da palavra de Deus. Nós estamos passando um momento de quarentena. Estamos esperando em nossas casas este período passar, este momento tão tenebroso passar. Nós cremos que Deus é quem está governando todas as coisas. Deus tem poder, Deus está cuidando de cada detalhe. Enquanto nós esperamos, nós não podemos esperar sem fazer nada, mas nós temos que esperar em oração, esperar no estudo da palavra de Deus. Tem gente que vai sair dessa quarentena sendo um cristão melhor, porque está aproveitando este tempo para se dedicar. As pessoas sempre usaram como desculpa: eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Agora ela tem tempo. Tem pessoas que vão sair melhor dessa quarentena, vão sair mais conhecedores de Deus, vão sair mais íntimos de Deus. Se antes ela conseguia orar 20 minutos, agora ela vai conseguir orar 1 hora. No entanto, eu temo que vai sair pessoas dessa quarentena longe de Deus, onde nós não podemos nos reunir no culto presencial, que eu estou sentindo muita falta. Mas a pessoa ela vai esperar, e ela vai esperar sem fazer nada. Vai esperar na Netflix, vai esperar no YouTube, vai esperar no Face, mas não vai se dedicar tempo na leitura bíblica, em conhecer mais a Deus nas Escrituras. Lembre-se, enquanto os apóstolos, os discípulos de Cristo esperavam, eles esperavam em oração e no estudo da palavra de Deus. E essa igreja ela se esforçava também para compreender os acontecimentos à luz da palavra do Senhor. Ela se esforçava. Não é uma coisa que eu vou compreender do nada. Eu tenho que me esforçar para compreender o que está acontecendo, o que aconteceu e o que vai acontecer à luz da palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta. Ela nos diz o que aconteceu e como aconteceu, o que está acontecendo agora. Ela me faz entender o que está acontecendo agora. E ela me diz o que vai acontecer futuro. Diga: não temas. Olha o que vai acontecer. Olha as coisas que breve devem acontecer. Essa igreja, ela buscou compreender os fatos. Você vai ler Atos capítulo 2, você vai ver que Pedro, no sermão, ele vai relatar tudo o que estava acontecendo. E tudo o que estava acontecendo era uma profecia que Joel tinha dito anos atrás. Essa igreja também, para ser assim, ela se reunia constantemente. Ela desfrutava de uma comunhão. Era uma mente e um coração. Eles tinham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, um com o outro. É uma igreja que supria a necessidade um dos outros. Compartilhavam. Não eram apegados às coisas materiais, mas compartilhavam com as outras coisas. Quer ser uma igreja como a de Atos? Faça o que eles fizeram. Era uma igreja também que tinha uma vida de oração. Pedro e João, eles subiam no templo todos os dias para fazer as suas orações. A igreja se reunia constantemente para estar orando juntos, um com o outro. Na hora que eles eram ameaçados para não mais pegar o evangelho, o que eles faziam? Corriam de medo, não falavam mais nada, não, eles oravam. Eles estavam juntos em oração. Quer ser como a igreja de Atos? Quer expulsar demônios? Quer curar enfermos? Quer fazer maravilhas e sinais como aquela igreja? Faça como aquela igreja. E o que mais eles faziam? Essa igreja, ela pregava a palavra de Deus verdadeiramente, fielmente a palavra de Deus.
Ela não escondia as verdades com medo de quem vai ouvir. Não. Se ela tinha que dizer que você deve se arrepender dos seus pecados, ela dizia. Se os fariseus, os líderes, o povo estava lá e eles falavam assim: vocês crucificaram Jesus e vocês devem se arrepender pelo erro que vocês cometeram, eles falavam na cara. Eles não tinham medo de pregar o evangelho. Eles falavam das pessoas da necessidade do arrependimento. E o perdão era garantido para aqueles que se arrependessem de seus pecados. Essa igreja também, como nós vimos no vídeo passado, ela levava o pecado a sério. Ela não brincava com o pecado. Os líderes dessa igreja não passavam a mão no pecado, deixavam tudo acontecer. Você sabe que Ananias e Safira, quando foram mentir para Pedro, levando somente uma parte do dinheiro da propriedade que eles tinham vendido, e eles tinham falado que aquele era o valor inteiro que eles tinham vendido a propriedade, eles foram julgados. Pedro falou: por que tentastes o Espírito Santo de Deus? Por que deixou Satanás encher o seu coração? Essa igreja, ela levava o pecado a sério, ela não brincava. Mesmo sendo uma igreja que levava o pecado a sério, ela não perdia membros. Na verdade, o Senhor ia acrescentando dia após dia o que iam sendo salvos. Muitas pessoas, eu sei, como diz no texto, tinham medo de se juntarem aos apóstolos, aos discípulos, por causa que eles estavam sendo ameaçados para não mais pregar o evangelho. Achavam eles grandiosos, usados por Deus. Admiravam esses homens, mas muitas das pessoas tinham medo de se juntarem a eles. Hoje, muitos estão assim também. Acham fantástico o que aconteceu com os apóstolos, com os discípulos, mas têm medo de se juntarem, de fazer o que eles estavam fazendo. Quer ser usado como os apóstolos, os discípulos foram usados? Não tenha medo de fazer o que eles fizeram. Se dedique na oração. Se reúna. Seja uma mente, seja um coração. Entenda as coisas à luz da palavra de Deus. Então nós seremos como a igreja de Atos. A igreja cheia do Espírito Santo, que pregava a palavra de Deus e realizava sinais, curava as pessoas, libertava as pessoas. E muitas delas eram salvas pelo poder de Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida.